Deus seja louvado, amém. Me apresento primeiramente na presença desse maravilhoso Deus, desse Deus bondoso, zeloso, cheio de caridade, cumpridor das vossas palavras, cumpridor das vossas promessas, segundo irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor que vão ouvir esse testemunho, irmão. Irmãos, aqui ó, nós estamos mais uma vez aqui ó, no meio do nada, ó. Só Deus vem para guardar nós aqui, irmão. Louvado seja Deus. Estamos esperando o transbordo trazer o amendoim. Nós fica aqui esperando e tem prazer de contar as coisas de Deus. Irmão, senti de contar um testemunho. Esse testemunho tá rodando no TikTok aí, com o meu áudio aí. Porque é um testemunho assim de milagre mesmo, irmão. Testemunho para quem crê mesmo em anjo, para quem crê que o Senhor é o Senhor dos senhores. E tá rodando muito aí, já tem mais de 10 mil visualizações aí. E eu lembro que eu fiz esse testemunho, mas não consegui achar aqui no canal. E eu vejo direto aparecendo aí os irmãos usando, não tem problema, a gente, né, pode usar o áudio, não tem problema nenhum. Essa é a obra de Deus, toda honra e glória seja dada somente a Deus. Então os irmãos me perdoam, se porventura alguém já ouviu isso aí, mas eu não achei aqui no meu canal, aqui os testemunhos aqui, eu não achei ele. Acho que em 2014 eu contei esse testemunho aqui no TikTok. Quando eu comecei no TikTok, eu não achei, não sei porquê, mas tá bom. Vou contar, irmão. Esse testemunho eu ouvi de um servo de Deus ali no Chapadão, em Bauru. Fui congregar lá, ouvi esse testemunho, irmão. Mas testemunho de milagre mesmo, hein? Irmão, e o irmão Luizão contou ali de Bauru. Se alguém tiver de Bauru ouvindo, né, vai conhecer. Irmão, ele era auxiliar do som. Cara, o servo de Deus, bem fortão, viajava com nós bastante, viajou bastante na obra de Deus com nós. Tinha um grupo de 11 caminhonetes e uns 40 irmãos. Depois o senhor foi apartando, foi cada um para um lado. E hoje a gente, pela misericórdia de Deus, viaja a gente. O senhor preparou o caminhão, preparou todas as coisinhas, toda honra e glória a Deus, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Irmão, esse testemunho, o irmão contou que assim, tinha um irmão lá em Bauru, ele era bem provadinho, ele vendia pão de bicicleta, irmão. Ele vendia pão de bicicleta, bem provado, bem provado. E o senhor dizia na palavra que ia entrar com providência na vida dele. Eu vou te exaltar, vou te abençoar, e sempre falava com ele, irmão, não se esqueça dos meus pequeninos. Irmão, o certo é que foi passando o tempo, salvo me engano, passou 7 anos, o senhor foi abençoando, irmão. Esse irmão deixou de vender pão na bicicleta, e ele abriu uma portinha, depois foi abrindo outra. Bom, 7 anos, irmão, ele já estava rico, muito rico. Ele tinha, acho que 3 padarias ele tinha. A padaria, a matriz era assim, o escritório em cima, muito grande. O irmão falou que era coisa chique mesmo ali em Bauru. Ali. E aí, irmão, e o tempo foi passando, mas o senhor sempre mandava na palavra, eu vou te abençoar, mas não se esqueça dos meus pequeninos. Irmão, certo é que o tempo passou, né? O homem até na sua falha esquece, mas o senhor não esquece, né? Um certo dia chegou um mendigo na padaria dele lá, e ele ficava no escritório em cima, tinha uns funcionários embaixo, ele ficava só no escritório lá em cima. E as outras duas tudo funcionário, ele tinha 3 padarias, ficou com 3 padarias bonitas mesmo. E aí, irmãos, e ele lá em cima no escritório, chegou um mendigo e falou pra moça, assim, pra funcionária dele lá embaixo, assim, falou, viu, eu queria um pouco de farinha, a senhora não arruma um pouco de farinha pra mim? Dá pra mim fazer um pão, dá pra mim fazer alguma coisa pra mim comer? Aí falou, ó, a gente não pode dar nada, mas tudo tem que pedir pro patrão, mas eu vou pedir pro patrão, só um minutinho. Aí o mendigo ficou ali na porta da padaria, ela subiu a escada, foi no escritório, bateu na porta, o irmão já tava bem provado com as contas, tudo, e a cabeça quente, já atendeu ela já daquele jeito, né? E ela falou, patrão, tem um mendigo lá? Ele tá ali embaixo, ver se não pode dar um pouco de farinha pra ele. Ele falou que ele tá com fome, pra ele fazer alguma coisa pra ele comer e tal. É pra você ver como que é as coisas, mano. Não pediu nem salgado, não pediu farinha. Eu tô contando do jeito que o servo de Deus contou, testemunho de terceiro, mas eu procuro contar na íntegra, assim, né? Aí, irmãos, o irmão já tava meio nervoso com as contas lá, com as coisas lá, com os afazeres, porque quanto mais a gente tem na terra, material, mais a preocupação é maior, né, amor? E ele foi até áspero com a funcionária, falou, manda esse mendigo andar que eu não tenho tempo pra ele não, E ela ficou com dó de falar pro mendigo. Ela voltou lá e falou assim pra ele, ó, meu patrão é um senhor muito ocupado, ele falou pro senhor esperar um pouco aí. Ela falou desse jeito pra ver se ele se desistia, né? Ele ficou ali um bom tempo ali esperando, aí ele chegou nela e falou, a senhora não vê lá se ele já desocupou pra ele me arrumar a farinha? Ela voltou, ela falou, deixa eu ver lá com ele de novo. Ela já foi, ai meu Deus, o patrão hoje tá brabo, vai
escorraçar comigo, né? E a hora que ela abriu a porta, bateu na porta, falou, você de novo? Ele falou, patrão, é que o mendigo tá lá ainda, lá esperando. Mas manda esse mendigo andar, não tem tempo pra perder tempo com o mendigo, não, manda ele andar. Aí ela voltou lá e falou, ele tá ocupado ainda, não vai dar, com vergonha de falar, o patrão falou, né? Coitado, né? Irmão, certo é que ele ficou um tempão ali. Aí ela lá preocupada, depois que ele foi chegando perto dela, falou, moço, eu não posso falar, se eu falar ele vai me mandar embora, ele tá nervoso hoje. Aí o mendigo virou para ela e falou assim, ó, faz o seguinte, não, eu não quero mais não, eu vou falar uma coisa, você não vai entender nada, mas ele vai entender. Mas o que é? Ele falou assim, você vai chegar para ele e fala para ele assim, ó, o mendigo falou que o senhor não passou no teste, só fala isso, que ele não passou no teste. E saiu, o mendigo saiu. E aí ela esperou um pouquinho e falou, eu vou lá falar. Ele falou que não entender, ele vai entender, bateu na porta, aí o patrão já... mas você não deixa eu trabalhar? Mas que coisa... Não, patrão, não. Não, o mendigo já foi embora. Ele só falou uma coisa que falou que eu não ia entender, mas o senhor ia entender, então eu achei por bem dar o recado pro senhor. Ele falou, o que ele falou? Ele falou que o senhor não passou no teste. A hora que falou assim, aquela palavra que o senhor sempre vinha falando, não se esqueça dos meus pequeninos. Não se esqueça dos meus pequeninos. E um detalhinho, o senhor falava na palavra assim, não se esqueça dos meus pequeninos, eu vou fazer um teste com você. Falava assim, antes, né? Quando ele falou isso, aquela palavra entrou dentro dele. Ele falou, cadê esse mendigo? Eu falei, foi embora. Ele desceu correndo, onde ele foi? Virou aqui, foi pra lá, ele saiu correndo, perguntou pra um cara. Foi pro lado da praça, ela que chegou na praça. Irmãos, para quem crê no poder de Deus, o mendigo estava sentado, fez 4 montinhos de terra assim, ele chegou e falou, viu, vamos voltar lá que eu dou uns pão pro senhor, dou até um dinheirinho, dou uma farinha que o senhor quer lá. Ele falou assim, ô meu filho, eu falei para você que eu ia fazer um teste, mas você não passou no teste. Não, aí ele já sentiu, o senhor tem misericórdia de mim. Falou, tá vendo esses 4 montinhos aqui, ó, é as 3 padarias sua e sua casa. Essa padaria aqui é aquela padaria um pouco menor sua lá, tá vendo ela aqui? Senhor, tem misericórdia. Ele falou, deu um sopro assim, fez assim, ó, aquele montinho de terra sumiu assim. Ele falou, você já não tem mais essa padaria. Ele falou, senhor, tem misericórdia. Tá vendo essa daqui? Essa daqui é aquela outra padaria sua em tal lugar. Você não passou no teste. Senhor, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia. Não, eu falei que eu ia fazer um teste para você não esquecer dos meus pequeninos. Essa daqui também, ó, soprou, areia, o vento levou aquela areia assim. Ele falou, essa também não é sua. Essa daqui, ó, essa padaria sua grande aí, é a matriz sua, também já não mais te pertence. Senhor, tem misericórdia. Ele clamando. E o anjo de Deus falava, também não é sua. Soprou, foi embora. Falou, esse montinho aqui é a sua casa. Por amor à sua esposa e seus filhos, eu vou permitir ficar com você. Pum, sumiu. Ele começou a chorar, irmãos, aí foi indo, foi abrindo falência de uma, foi com o tempo, foi indo, não demorou muito, irmão, perdeu tudo, voltou, os irmãos disseram que voltou um tempo lá vender pão de bicicleta, mas nem de bicicleta vendia mais também, depois não ficamos sabendo mais nada. Então Deus fez esse teste, né? Então Deus é assim, né, irmão, ele prepara a gente, mas sempre está fazendo um teste, né? Como ele falou, ele cumpriu, né? Não se esqueça dos meus pequeninos. E o irmão se envaideceu, né? Eu não conheço o irmão, não estou julgando, mas o irmão se envaideceu e se esqueceu dos pequenininhos. Mas o tempo passou e a palavra de Deus não passa, né? A palavra de Deus se cumpre. E o senhor foi fazer um teste, mas viu que o coração dele já não era bom mais. E o senhor não permitiu. Ouvi esse testemunho lá no Chapadão, ali na cidade de Bauru. Testemunho de milagre mesmo, pegou fogo no dia da igreja, o servo de Deus contou. Louvado seja Deus, para a honra e glória de Deus. Agradeça a Deus por tudo, só o nome de Deus seja louvado. Amém. Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Amém, amém e amém.